Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos bem, com saúde. Nosso convidado está aqui. Muito bem, que bom, né? Esse nosso encontro de novo. Olá, doutor Felipe. Olá, Ana. Nossa, Então, estamos gente, aqui. estamos aqui. Essa é a última live do blog Ana Cláudia Torpe do ano. E assim, eu queria fechar realmente com chave de ouro. E ninguém melhor do que o doutor Felipe Prohaska, no momento, né, que ganhamos as vacinas de presente, né? Chegaram as vacinas que pedimos durante esse tempo inteiro, né? Doutor Felipe Prohaska, ele é médico infectologista, diretor médico da Infectos Associados, ele é professor e está nessa luta, nessa guerra na linha de frente. Boa noite, doutor Felipe, tudo bem? Ana, boa noite, né? Um ano assustador para todos nós, né? Um ano que o que tem que ser dito que as primeiras lives eram as lives do medo e da angústia, mas a última live é a live da esperança, né? Porque foi um ano que eu não preciso dizer para ninguém como é que foi esse ano, né? Todo mundo sabe o que vivenciou, todo mundo sabe, todo mundo sofreu de alguma forma nessa fase do coronavírus. Perdemos muitas pessoas queridas, Perdemos perdemos, muito. né, muitos No, amores. nossa, e assim, familiares também, né? Foi um ano que a gente perdeu amigos, perdemos familiares. Você sabe disso, eu também sei. Sabemos como foi o ano. E Isso, quantas muito pessoas difícil. também passaram por isso, né? E, infelizmente, nem todo mundo parece que passou por isso. Nós estamos tão perto do fim da pandemia, estamos tão perto do fim dessa crise, e parece que chutamos o balde nesse final, né? Olha, teve um momento que me marcou muito, né? Eu sou do grupo de risco, gente, então eu estou isolada, né? Vou fazer 10 meses trabalhando de casa, porque a minha profissão me permite, graças a Deus. Mas eu lembro exatamente, doutor Felipe, o dia que, após aquele feriado de 7 de setembro, você fez uma postagem nas suas mídias sociais e foi ali que você disse que viu seu trabalho de 6 meses perdido. Aquilo doeu, sabe? Infelizmente, para dar certo nessa retomada, depende muito de nós. Mas nós não estamos bem preparados para poder agir com responsabilidade, né? Querendo ou não, essa retomada é onde você tem que ter os cuidados redobrados, triplicados, e não foi bem o que nós vivenciamos. Importante só complementar, doutor Felipe. Gente, o doutor Felipe ele é responsável pela maioria dos protocolos, não só aqui do nosso estado, mas da região e tem muitos do país, junto com a Infectos Associados. Então, todos os nossos shoppings, os colégios, enfim, ele cuidou desses protocolos pessoalmente, né, doutor Felipe? E aí Foi. chega aquele feriado de 7 de setembro, né, doutor? Foi um marco, né? Duas coisas depois do pico da crise, que maio e junho marcou o pico, mas o que marcou muito tem sido o feriado de 7 de setembro, de 12 de outubro, não podemos esquecer dele, mas também a política, né? Querendo ou não, a política fez com que a doença disseminasse também. Então, foi uma conjunção. Eu acredito que a gente vivenciou nesses últimos meses uma soma de atropelamentos, né? Uma soma de atropelamentos. É uma pena, mas é como você disse, parece que a gente viu 6 meses de trabalho ir pro buraco de uma vez. É isso mesmo. Agora chega no final do ano, né? E eu achei muito engraçado isso, porque todos vemos, né, essa crise se agravar, a política, né, deixou de ser um problema de saúde, a pandemia virou um caso político e distrital.
quando não é uma pandemia, ou seja, é uma epidemia mundial, né? Mas houveram várias distorções. E aí a gente vê agora, vamos dizer assim, estamos no 45 segundos finais do último tempo e o pessoal diz que cansou da pandemia. Como assim, gente? A vacina está aí, né, doutor? Nossa, e que bom que não é uma vacina, né? São várias. Então, chegou a fase que todo mundo pedia desde o começo que se pedia que se chegasse uma vacina para poder sair desse medo, dessa angústia que estamos vivenciando. Agora, lembrando, Ana, que a vacina também não é uma licença para matar, né? Não é porque chegou a vacina, tomou a vacina, que os protocolos vão acabar. Ao contrário, a vacina ela está entrando como uma proteção. Lembrando que nós temos 9 bilhões de vidas no mundo, então, assim, vai se ter protocolo, vai se vacinar um grupo, depois outro, depois outro. A vacinação só deve acabar no início do ano que vem. Então tem um bom tempo aí de vacinação pela frente. Os protocolos terão que ser mantidos. Obviamente, vai diminuir a rigidez de uma série de protocolos, mas eles vão continuar. Muita coisa vai continuar, entendeu? O uso da máscara, por exemplo, doutor? Já se fala em usar máscara até a metade do ano até a metade de 2022, né? Então, mesmo com a entrada da vacina, muitas coisas vão perpetuar. E eu acredito que algumas mudanças também no trabalho vão ser de forma permanente. Aí, quando eu falo trabalho, eu falo escola, falo trabalho. Eu acredito que essa pandemia mostra o quanto nós vivemos numa lata de sardinha, né? Então a gente precisa meio que abrir a lata de sardinha e viver de forma mais ampla, né? Ter uma qualidade, porque assim não é somente o corona, né? Quantos casos de meningite a gente tem todo ano? Quantos casos de conjuntivite a gente tem todo ano? Quantos casos de outras doenças virais que parece, e depois reclamar, tudo é virose, mas é porque o nosso estilo de vida favorece esse tipo de situação, né? Sim, sim. Eu lembro que eu via, né? Antigamente a gente via os chineses usando máscara, né? E aquilo para mim era tão absurdo, né? Como que esse pessoal vive usando essas máscaras? E eu não entendia. E eu acho que a máscara ela veio para ficar. A situação da Ásia é assustadora, né? Porque na Ásia a, a concentração de pessoas é um absurdo. Imagine, né? Aqui em Pernambuco nós temos 89 habitantes por quilômetro quadrado. E em Wuhan, que foi onde começou toda essa crise, 3.000 pessoas por quilômetro quadrado. Por metro quadrado não, por quilômetro quadrado. Nós temos 89 aqui em Pernambuco por quilômetro quadrado, em Wuhan temos 3.000. Então, 1,5 bilhão de pessoas moram na China, né? Então, não é nem uma lata de sardinha, é um painel de pólvora, né? Agora, doutor Felipe, chegaram as vacinas, mas temos inúmeras. E junto com as vacinas chegaram várias fake news. Tem muito misticismo em torno dessas vacinas, né? A gente sabe que tem coisas assim que, por exemplo, a vacina veio da China e o vírus é chinês, então eu não vou tomar, porque isso tem um nanochip dentro e vão, através disso, vão entrar na minha mente. E isso é um grande plano do Bill Gates. E ele vai controlar todo mundo, ele vai exterminar metade da população. Essa é uma das notícias que a gente ouve, né? Então, assim, eu queria pedir para você numerar cada uma das vacinas existentes e como é que elas funcionam. Pode ser? Claro. Veja, nós estamos na questão das vacinas. O Brasil sempre foi um líder de vacinas no mundo, né? O SUS sempre foi um líder de vacinas, assim, a disponibilidade das vacinas do Programa Nacional de Imunização é espetacular. O Brasil é um exemplo para ser seguido pelo mundo e de uma forma gratuita, né? Então, nós não temos custo com a maioria das vacinas. E quando uma vacina é paga, a gente reclama. Mas veja quantas são disponíveis. Porém, nas últimas décadas, vem crescendo muitas fake news em redor
da situação das vacinas, que ficam dizendo que causam autismo, causam outras doenças, induzem doença, causam microcefalia. Você tem. Isso volta, vai e volta, sempre acontece, vai e volta, o problema é É sempre a mesma coisa. recorrente. Só que sempre o culpado é alguém, né? Vai mudando os culpados. Teve uma vez, veja que nos anos 2000, no início dos anos 2000, saiu um estudo dizendo que uma vacina para, acho que para sarampo, causava autismo. E aquilo fez com que grande parte da população não vacinasse. Depois de 6 meses, descobriu que esse estudo foi financiado por uma concorrente da Meu Deus. empresa que fazia a vacina de sarampo. Uma outra empresa fez isso para derrubar as vendas. Assim, a empresa A quis derrubar as vendas da empresa B. A Europa teve sanções violentas. A empresa A foi condenada e fechada. Não existe mais. Só que trouxe um impacto extremamente negativo. E sabe o que é o Claro. pior? Muitas pessoas pegam esse estudo isoladamente e dizem: olha aqui o estudo que diz que causa autismo, e não vê como foi a história que isso aconteceu. Esse estudo, inclusive, hoje é retirado e tem vários documentos mostrando que ele foi falseado e foi feito de forma que Eu, não foi eu nem de acho forma equivocada, engraçado. foi de mau caratismo. É uma guerra de indústrias, né? Que a gente sabe que existe. Agora, doutor Felipe, só fazer um complemento. Você falou aí que o Brasil é um exemplo de vacinação. Eu fui uma criança vacinada por tudo que eu tinha direito. Eu lembro que saiu uma vacina tal, tal. A última vacina que eu me lembro, a minha mãe foi aplicar no colégio, porque minha mãe era fisioterapeuta e ela podia fazer isso. Então, ela me tirou do colégio, no recreio, para me aplicar uma vacina. E E tinha eu umas lembro, pistolas, né, nas vacinas, você ia lá né? na escola, nas escolas. Exatamente. E assim, eu nunca soube uma marca de vacina que eu tomei. É. Nunca soube. E eu nunca tive nada, eu nunca tive problema algum. E assim a população. Fazendo esse adendo, peço que a gente retorne para as vacinas. Vamos lá. Vou falar de uma por uma de como chegou. Nós temos as vacinas baseadas no que a gente chama de vírus morto, que é o método que o Brasil domina, o Instituto Butantan domina esse método. É o método o melhor método, principalmente para pacientes imunossuprimidos, então, pacientes transplantados, pacientes que têm HIV, pacientes que têm qualquer tipo de imunidade, gestantes, por exemplo. Esse é o método de escolha, que são as vacinas de vírus morto. Quem é que são as vacinas de vírus morto nessa nova realidade? A chinesa, a Coronavac, e a russa, a Sputnik V. São vacinas que, por ser de vírus morto, ela tem menos reações alérgicas, ou seja, elas não têm adjuvantes, e elas são as preferíveis em pacientes imunossuprimidos. São baratas, são as mais baratas, a tecnologia ela tem um custo muito baixo, e você vai perguntar qual é o lado ruim dela. As vacinas de vírus mortos, teoricamente, por conceito, elas têm uma capacidade de imunização menor que outras vacinas. Isso é obrigatório? Não, não é. Existem vacinas de vírus mortos hoje que são melhores até do que as vacinas de vírus vivo. Um grande exemplo que eu dou é H1N1. H1N1, a brasileira, o Butantan fez um antivírus morto que era superior do que a da Sanofi Aventis feita na Suíça. Então, na própria época da H1N1, a gente já via superioridade da vacina vírus morto sobre a vacina vírus vivo. Mesmo sendo vírus morto, ela conseguia ser melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a vacina aqui tem um custo baixíssimo, pode ser usada em pessoas imunossuprimidas e é Pessoas, fácil de vamos produção. esclarecer só o que são pessoas imunossuprimidas. Gestantes, crianças, idosos, transplantados que convivem com o vírus do HIV, né? E por outros motivos, por uso de imunobiológicos, de corticoide também. Então, são asmáticos também usam muito corticoide, né? Então, ele pode ser considerado como imunossuprimido também. E, então, é uma vacina teoricamente muito segura e com poucos efeitos colaterais. Sim. Aí, depois da vírus morto, você vai ter a de ou a que tem os vírus
mais fracos, nós chamamos de vírus atenuados. Ou seja, eles foram enfraquecidos, né, para poder para em vez de causar doença, ela causar estímulo da imunidade para combater. E aí, dessas que nós trabalhamos, que nós estamos discutindo de vírus atenuado, você vai ter a de Oxford. A de Oxford é uma de vírus atenuado. Eu uso o adenovírus como um marcador, né, para poder fazer essa atenuação. É comum, na época da H1N1, era a Sanofi que a gente tinha vírus atenuado. E ela tinha essa característica, quem tomava da Sanofi tinha reação alérgica e quem tomava a Butantan não tinha. Mas a reação alérgica é uma reação ao adjuvante, que é necessário nesse tipo, que é o adenovírus. Na verdade, ela dá uma gripe menor para lhe proteger da gripe maior, Entendi. né? Então, essas de vírus atenuados, por isso que elas são perigosas em dar em pacientes imunossuprimidos, porque para mim e para você, ela vai ser uma gripezinha, mas para pacientes que são transplantados, pode virar uma gripona. E aí, por isso que a Certo. gente não pode usar nesses casos. E agora nós temos o lançamento de novas tecnologias que essas de vírus atenuados, só para um pedacinho do vírus, cria imunidade, ele é quebrado e cria imunidade, e a nossa imunidade pega esses pedacinhos e cria a defesa, tá bom? Aí chega agora as de RNA. As de RNA, ele nem precisa quebrar o vírus, a nossa imunidade não precisa fazer nada. As de RNA já estimulam a imunidade de automático. Ela já diz, olha, tá aqui, ó. Você não precisa procurar a defesa. Eu já estou lhe dando. Essa é a defesa. Ou seja, as de Ah, RNA elas são bem mais rápidas, de eficácia bem maior comparado com as outras, mas também precisa do adjuvante. Então também tem esses efeitos de alergia em alguns deixa grupos. eu te fazer uma pergunta. Eu vou interromper só para fazer. Você falou aí da gripe, que tem esse adjuvante que pode causar essa alergia, né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro que quando a gente toma vacina anual da gripe, sempre perguntam se a gente tem alergia a ovo. É a forma. Aí é outra coisa. É Aí outra coisa? alguns vírus vivos atenuados, eles precisam ser cultivados em ovo. E o Brasil é o maior exportador de ovos para vacinas do mundo. Para ter uma ideia, foram projetar nos últimos 2 anos 100 milhões de ovos foram feitos para vacina, Nossa. para poder desenvolver vacinas, principalmente vacinas de vírus, né? Sim. Então, por isso pergunta se é alérgico a ovo. O adjuvante é um pouquinho diferente, é outro tipo de alergia, mas a ideia é a mesma. E como saber se a Ah, gente é alérgico ou não? bem, eu sou alérgico, você já pode ver que eu estou espirrando aqui por alergia, não é corona, né? Mas a alergia ao ovo a gente descobre logo cedo, né? Até pelo consumo de produtos com Sim. laticínios, né? Mas esse outro que você Do falou? adjuvante, não sei, o adjuvante geralmente a alergia é muito branda, né? Tanto é verdade que nesse levantamento aí do Reino Unido, que foi quem começou a fazer as vacinações em massa, no dia que a gente estava falando de 90 mil mortes, no dia que teve 90 mil mortes, o Reino Unido registrou 4 alergias, nenhuma delas graves, né? Nossa. Então, veja como é a diferença de um impacto do outro, né? O quanto ela tem de diferença, assim, do impacto da vacina frente à doença. Na pandemia isso fica mais gritante. Com certeza. Agora, explica para a gente esse processo, então, dessa outra vacina que eu te interrompi. E qual seria ela dentro das disponíveis? A vacina da Pfizer e da Biotech, elas usam essa tecnologia do RNA. Por isso essa necessidade de um congelamento a -70, a -80, que é o grande... Para você poder manter essa capacidade do RNA funcionante, da proteína funcionante, você precisa de temperaturas muito baixas para poder guardar. E esse é um grande problema logístico no Brasil. Mesmo nas capitais, há uma dificuldade de demanda de freezers dessa capacidade. E isso não deixa de ser um fator de limitação quando você fala de um país como um todo, né? Principalmente no interior, é um grande desafio. Por Claro. isso que nós precisamos ter vários tipos de alternativa, porque às vezes a vacina que eu posso ter na capital
é diferente da logística que eu vou ter para o interior, por exemplo. Lembrando que a vacina nossa, que o convênio nosso maior é com a AstraZeneca, que é a vacina de Oxford. Ela consegue ter uma temperatura entre -3 e 5 graus e manter a segurança da vacina, o que permite você ter a vacina no Brasil todo em pouco tempo. Mas a da Pfizer e da BioNTech é um desafio, né? Mas essa também é por RNA ou não? Não, ela é pro adjuvante. Ela é bem Tá, parecida com o essa que é aconteceu com coadjuvante. H1N1. Isso, Mas veja, você estava falando aí dessa da Pfizer, que é a do RNA, e você estava dizendo como é que ela age no nosso organismo. isso. Ela chega e já entrega pronta, assim, olha, esse aqui é para você, não precisa procurar como criar imunidade. Tome, é assim. Tem Puxa muita gente que vida. estava discutindo assim, ah, vai mudar meu DNA, vai mudar meu RNA, vou Isso. virar uma... Tem vários jacarés mutados já, até a Cuca apareceu esses dias no meu WhatsApp, depois que tomou a vacina. Não altera DNA, gente. Ela é o DNA que se expõe para o sistema imunológico criar a defesa. Quem está se expondo é o DNA do vírus, o RNA do vírus, não é o nosso RNA. Então ele não vai lá mutar, você não vai virar um vírus, nem vai virar Wolverine, Ciclope, alguma coisa desse tipo, não. As Tinha pessoas. muita, em torno dessa vacina, Uhum. tiveram muitas coisas. E pior que a gente escuta alguns médicos falando, né? Que obviamente não são infectologistas e não têm esse tipo de conhecimento que você tem, né? Então, assim, eles falaram que iria mudar o DNA e que haveria possibilidade de ter uma reação depois de anos. Por exemplo, todo mundo que tomou esse ano a vacina, daqui a, sei lá, tantos anos, todos vão ter câncer, vão morrer de câncer. Ou vão É, tomar a vacina e o rosto vai entortar, vai ter um derrame, entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso. olha, quem não acredita em vacina é uma boa chance de trocar o DNA, viu? Para se tornar uma pessoa melhor. Mas o que se pega uma informação e se manipula a informação de várias formas. E aí você não tem integração com o DNA humano, você tem exposição do DNA do RNA viral. Então não tem nada a ver com o DNA humano, não tem nada a ver com o RNA humano. Ele somente expõe a sua facilidade de mostrar o sistema imunológico, fazer com que ele atue mais rápido e mais potente. Então, é uma tecnologia que traz a defesa mais rápido. Eu vou dar um exemplo. As vacinas de febre amarela, quando você faz a vacinação, você demora 15 dias para ter 30% de imunização e 30 dias para ter 100% de imunização. Mas com essas tecnologias de RNA viral, você consegue ter uma porcentagem muito alta com 15 dias e ter uma defesa permanente para o resto da vida com 30 dias. E ainda tem uma Isso que outra eu ia te característica, perguntar, sabe, Ana? doutor. E tem uma Oi? outra característica do RNA, tem uma outra característica. Digamos que o vírus sofra uma mutação. Você pode mudar o RNA da vacina em 6 semanas e atuar já contra a mutação rapidamente. Você pode modificar a vacina dessa forma, você tem que passar por todo esse processo novamente. Quer dizer que as vacinas que estão disponíveis hoje, que utilizam da tecnologia do RNA, além de não modificarem nenhum DNA, além de serem apenas um vetor para facilitar a defesa, pelo que eu entendo, elas também estão em definitivo. Elas foram realmente descobertas e são definitivas. O que pode haver durante um tempo é algum tipo de ajuste de acordo com a necessidade de mutação do vírus. Mas a básica, vamos chamar ela assim, essa de agora, ela está valendo. É E isso? isso, é isso mesmo, você resumiu perfeitamente, é exatamente isso. Agora, doutor Nós Felipe, estamos avançando sim, em vacina, porque uma vacina para uma doença demora 5 anos geralmente para aparecer, mas em época de pandemia se trabalha 24 horas por dia por causa da guerra que é. Imagina vacinar 9 bilhões de pessoas. São 18 bilhões de doses, pensando em fazer em um ano e meio.
é um mega desafio, é um desafio monstruoso. É fazer, é um desafio. Nós estamos vivendo o maior desafio de imunização da história da humanidade. A gente É algo complexo, né? complexo. A gente vê que tem muitas mentes que não absorvem, assim, principalmente na área médica, mas que não estão ligados diretamente à infectologia, importante dizer, que não conseguem absorver essa história de que as vacinas foram descobertas. Se fala muito e tem muitas névoas, né, que essas pessoas colocam dizendo que é impossível que essa vacina tenha sido descoberta. Mas você tocou aí num ponto que o ritmo de trabalho para pesquisa, né, dos nossos cientistas dessa vacina foi outro. É importante falar isso, né, doutor? São realidades diferentes. A própria H1N1, a gente vivenciou algo parecido, né? Não tão intenso como foi agora com o corona, mas foi algo parecido. Parece que foi um aquecimento que a gente vivenciou com o corona. E verdade seja dita, imagine você trabalhar. Outra coisa que é interessante é que quando você entra numa situação dessa de produção de vacina em massa em época de pandemia, você não pode precificar o valor da vacina para ter um lucro superior a 20, 30%. Então, até isso é preocupante, tem esse cuidado. Você já imaginou chegar aqui para você, olha, gente, eu estou com as 1.000 primeiras doses de vacina tal, vou vender por R$ 1.000. Você tem alguma dúvida que eu vou vender? Não vendo. Vai ter gente que vai chegar e vai dizer, mas na pandemia e na vacina isso não existe. Ah, não, você vai vender por isso não. Você vai vender por R$ 150. Não, mas não tem conversa. Sua margem de lucro não pode exceder isso aqui. Enquanto durar a pandemia, você não pode ter uma margem de lucro superior a isso. Outra Ou coisa, seja, não há uma disputa comercial. isso. Você não pode precificar com um valor muito alto. E a margem de lucro da própria empresa também não pode ser muito alta. Tanto é que as doses de vacinas elas estão variando entre US$ 8, que é a Coronavac, e US$ 15, que é a da Pfizer. Então, assim, o custo de vacina está sendo um custo relativamente baixo. Você ia complementar com alguma coisa, o que era, doutor? Eu ia dizer que nessa guerra comercial, que se diz guerra comercial com essa questão dos custos, também é importante ressaltar que, no início, não vai ter comercialização para empresas terceiras de vacinação. Só vai poder comercializar para governos. Então, prefeitura, governo do estado e governo federal são os únicos compradores durante essa primeira fase. Exatamente para você não ter distorções dentro da sociedade de quem pode pagar e de quem não pode. Claro, claro. Contraindicações. Tem alguma? Sempre tem, né? Com certeza, acho que são feitas à base de ovo, você vai ter essas restrições. Aparentemente, as de vírus mortos não estão tendo restrições, está podendo ser feitas sem maiores problemas, Mesmo sendo da mas China. mesmo sendo chinesa, né? Pode ser que você aprenda mandarim, de acordo com algumas pessoas, mas até agora eu não vi ninguém falando mandarim. É, que é um desafio também, né? Sempre lembrando, nós vamos vacinar 9 bilhões de pessoas. Possa ser que apareça alguma alergia nesse meio do caminho, né? Nós não estamos isentando, mas a história da humanidade já mostra isso, né? Já aconteceu vacinações. Agora, nunca numa proporção tão maluca como essa. Eu me lembro que quando nós tivemos 200, acredito, 200 milhões de doses de vacina de H1N1, nós tivemos 20 casos de Guillain-Barré no mundo, que é uma doença grave induzida por vacina. Mas aí você para, putz, e quantas pessoas sobreviveram e se salvaram? Como é que eu posso prever que alguém tem Guillain-Barré? Não tem como prever. Para Mas a qualquer chance vacina. para qualquer vacina. Agora, a chance de 20 em 200 milhões, a sua chance de ganhar na Mega Sena é 15 vezes maior.
Então, assim, se você já ganhou na Mega Sena e toma todas as vacinas, fique preocupado. Você pode ser sorteado novamente. Mas se você não ganhou na Mega Sena e joga mais na Mega Sena do que toma em vacina, só se preocupe depois que ganhar na Mega Sena, que a chance é maior. Agora, doutor Felipe, a questão das doses, né? São 2 doses para se ter a imunidade. Aí você falou aí uma coisa que eu tinha dúvida. Se essa vacina era para sempre ou se era necessário fazer uma vacinação anual, como se faz com a da gripe. Veja, as vacinas anuais de gripe, elas têm que ser anuais porque elas têm uma taxa de mutação muito alta. Porque ela tem dois marcadores genéticos que mutam com muita velocidade. Vírus de coroa não funciona desse jeito. Vírus de coroa, quem são? Rotavírus, sarampo, coronavírus. As vacinações de sarampo, quando feitas na infância, geralmente trazem imunidade para o resto da vida. As vacinações de rotavírus trazem defesa para o resto da vida. Seguindo a regra dos vírus de coroa, geralmente, quando você tem a vacinação, é para o resto da vida. Rubéola também é um vírus de coroa. Sim. Então, as vacinações, nesses casos, são para o resto da vida. Aí nós acreditamos que o coronavírus vai seguir essa regra. Né? Nós Claro. acreditamos que é a regra dos vírus de coroa, mas isso é baseado no que nós conhecemos dos vírus de coroa. E se você for ver, esse vírus ele é muito maluco, ele é muito diferente. Não é não. Ele ataca o pulmão, sarampo ataca o pulmão. Ele ataca o cérebro, sarampo ataca o cérebro. Ele ataca o intestino, rotavírus ataca o intestino. Então ele segue a regra dos vírus de coroa. Eles Sim. seguem as regras dos vírus de coroa. Aí se fala muito, teve a mutação na Inglaterra do coronavírus. Todo vírus sofre mutação. Mas a mutação do vírus da Inglaterra, o vírus inglês, que hoje ganhou o nome, é o B117, as mutações, ela não quer dizer que você perdeu a eficácia da vacina. A vacina é baseada na base do vírus. As mutações, elas mudam as proteínas, e aí elas mudam as características. Por exemplo, essa mutação da Inglaterra, ela aumentou a transmissibilidade e aparentemente diminuiu a mortalidade. Mas Sim. ela diminuiu a mortalidade por quê? Porque a gente está tratando melhor? Não sei. Mas é uma regra também. O próprio coronavírus, o coronavírus, o SARS-CoV-1, ele matava muito mais e transmitia muito menos. O MERS-CoV, o MERS, que foi o segundo coronavírus, matava mais e transmitia menos. E esse mata muito menos que o SARS-CoV-1, muito menos que o MERS, mas transmite Sim. muito, muito. Agora, uma outra preocupação é a seguinte: a gente sabe que tem muita gente que não vai querer tomar essa vacina, né? Porque por conta do que nós falamos, né? Porque tem um nanochip lá que vai ser implantado no seu cérebro e o Bill Gates vai controlar a sua vida, né? Isso é uma das questões. Então tem gente que não vai tomar essa vacina. Essas pessoas que não vão tomar, elas vão continuar sendo vetores desse vírus. Elas podem funcionar como vetores, sim, porque o grande vantagem da vacinação também é o bloqueio, a famosa imunidade de rebanho, né? Você bloquear a transmissão do vírus para outras pessoas. Por exemplo, tem vacina que a pessoa que é imunossuprimida não pode tomar. E como é que você protege ela? Vacinando as pessoas que podem tomar, que assim você impede que o vírus chegue nela. Então, eu acredito, eu vou falar duas coisas assim que parece absurdo, mas não é. O STF está declarando sanções, né, para quem não tomar vacina, não poder viajar para o exterior, não poder fazer. Não vai ter alguns tipos de sanções. Oswaldo Cruz, em 1917, teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava sendo assolado pela febre amarela urbana, devido aos guetos, aos cortiços. E Oswaldo Cruz tomou a medida drástica: vai vacinar todo mundo. Azar, vai vacinar todo mundo.
Porque é uma doença muito grave, é uma doença que mata. Então vai vacinar todo mundo e azar. Gerou a revolta da vacina. Uma batalha dentro da cidade porque ninguém queria tomar vacina. Só que vacinou todo mundo. E desde 1917 não temos casos de febre amarela em nenhuma região urbana do Brasil, porque nós tivemos uma política de verdade, nós tivemos uma política séria. Ah, mas é um absurdo meu direito de ir e vir e tal. O direito de ir e vir, ele não lhe autoriza a matar outras pessoas. Ele não lhe autoriza a causar dano a outras pessoas. Porque a Constituição fala da nossa individualidade, mas nunca deve ser sobre o ganho coletivo. O ganho coletivo ele tem que sempre prevalecer. Então, em situações da febre amarela, que é uma doença que mata muito, não é feita a dengue mata, mas a febre amarela mata muito. Ele mudou a história. Ele erradicou na década de 20, na década de 10 e de 20, uma doença grave da região do Rio. E hoje, 100 anos depois, 100 anos depois, a gente não consegue erradicar a dengue, porque 50% da nossa população vive sem saneamento básico. A peste negra, a leptospirose, a peste negra primeiro, matou um terço da Europa. Um terço da Europa no ano de 1200. A Europa lançou o conceito de saneamento básico. Nós, 800 anos depois, metade da população da capital de Pernambuco não tem saneamento básico. Ainda vive na Idade Média. Como é que a gente pode discutir de saúde dessa forma? E aí é que eu digo, dengue mata todo ano, mas mata por culpa de duas pessoas. Do serviço público, dos governos, porque não erradica a nossa situação habitacional crítica. As pessoas estão expostas a uma situação crítica de habitação. É uma coisa estranha. Nós temos 60 mil apartamentos vagos e 600 mil pessoas sem casa em Pernambuco. É uma coisa maluca, assim, de imaginar, mas é o lado da rua. Do lado da rua você tem uma escola de terceiro mundo, do outro lado você tem uma escola de primeiro mundo. Enquanto essa diferença existir, essas doenças vão existir. E o coronavírus se tornou tão mortal aqui em Pernambuco exatamente porque as pessoas não têm um sistema habitacional decente. Porque as pessoas não têm saneamento básico. E o coronavírus nasceu de um problema chamado, muito mais simples, que ele nasceu na China, que é um problema chamado fome. E aí eu lhe digo, fome. O Brasil consome 100 quilos, 104 quilos de carne por ano. A Argentina consome 140 quilos de carne bovina por ano. É o país que mais consome. Se a China consumisse 30 quilos de carne por ano, por habitante, não tinha vaca suficiente no mundo. Nossa. Então, o chinês, ele come de proteína por semana o que nós consumimos no nosso almoço, que é um bife. Um bife de 200 gramas, eles consomem durante uma semana. E aí, para você consumir proteína, tem que comer o quê? Morcego, cobra, escorpião. É a proteína que tem. Ah, isso é um absurdo, absurdo. A gente come tanajura, peba, capão, tatu. Por quê? A mesma situação. Não é por gia, não é uma comida exótica. É muitas vezes o que o cara tem para comer É lá o no que tem, né? sertão. Exato. Então, se você tiver uma mutação num bicho desse, vai gerar uma doença aqui no Brasil. Estamos todos interligados, né, doutor Felipe? E, Então, o mundo hoje não permite, né? A febre, a gripe espanhola demorou 3 meses para sair da Europa e chegar no Brasil. O coronavírus demorou 15 dias para estar em 3 continentes. nossa. Agora, me fala uma coisa dessa mutação aí, que falaram que está acontecendo lá na Inglaterra, né? E teve inclusive uma pergunta aí que falou de um vírus, de um Covid-21, se era mais forte e tal. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O Covid nosso ainda é o 19. Nós não tivemos, não é uma variação. Esse Covid-19 é o SARS-CoV-2. É esse e não teve variação dele. Nós não tivemos SARS-CoV-3, não tivemos nCoV de 2020 nem 2021, não.
Nós temos o mesmo vírus, com algumas variações, com algumas mutações, mas que não muda o seu padrão, não muda a eficácia da vacina por causa desse padrão, não muda os cuidados que tem que ter durante esse padrão. O que importa, você não tenha dúvida que teve mutações que foram para o bem, que aí diminuíram a transmissibilidade, que a gente nem vai saber que existiram, e teve mutações para o mal que aumentaram a transmissibilidade. E aí eu chamo a atenção assim, os grupos de pessoas que o mesmo vírus deixa uma pessoa sem sintomas, deixa uma pessoa doente e deixa uma pessoa na UTI. A variabilidade genética do hospedeiro, que somos nós, é que desencadeia a atividade proteica de alteração do vírus e faz com que ele seja mais mortífero ou não. É uma verdadeira roleta russa. Agora, doutor Felipe, os idosos, né? Você falou as pessoas com conformidades, né? As crianças, os bebês. Vou fazer uma pergunta pessoal. Você tem filhos? Tem Quantos filhos você tem? duas, Quais as idades? 6 e 1 ano, Elas vão ser vacinadas? no primeiro dia. Quer dizer, não vão, né? Porque elas estão no fim da fila. Mas no primeiro dia que eu puder vacinar, eu vacino. Eu acho que isso responde, assim, 50% das nossas perguntas, né? Mas eu queria saber daquelas pessoas que têm aqueles idosos dentro de casa, que já têm 80 anos, né? Que já têm 90 anos. Esses idosos, eles devem ser vacinados? Devem. São um grupo de risco, são muito expostos, tem cuidadores, muitas pessoas ficam cuidando ao mesmo tempo, né? Tem que ser vacinado. A gente não tá, nós não podemos deixar ninguém para trás. O vírus já levou muita gente. A Muita gente já gente. perdeu, a gente já perdeu muita gente. A gente não tem mais espaço para deixar ninguém para trás. Não tem. O vírus ele trouxe não só a morte na nossa casa, teve também os sequelados, né? Que é as pessoas que nós vamos ter que conviver com o resto da vida. O vírus, eu sou sincero a dizer, quando eu fiz infecto, eu imaginei que ia viver uma pandemia, imaginei que ia viver uma doença grave na nossa porta. Eu imaginei que algum dia isso ia acontecer. Não imaginei que ia ser como o corona, mas assim, imaginei que algo similar a isso ia acontecer. Mas esse, o que os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, físicos, o pessoal da limpeza, o pessoal da burocracia, todo mundo que trabalha ao redor do hospital, o que eles trabalharam esse ano, o que aconteceu em maio e junho desse ano, é um negócio. Agora, o que a gente deve fazer nessas festas agora natalinas, final de ano? Eu estou falando festas, que eu estou querendo dizer, estou dizendo As reuniões parte familiares, né? familiares, né? Obviamente. O que a gente deve fazer para preservar, para não chegar assim no final do jogo, nos pênaltis e perder um jogador? Pois é, a primeira dica que eu dou é, se você teve sintoma gripal nos últimos 10 dias, não pise na casa dos outros. Não pise. Faça suas festas ao máximo com as pessoas que você convive dentro da sua casa. Se você, por algum motivo, vai juntar a família, tenha restrições bem importantes. Na hora, não coma todo mundo na mesa, porque é a hora que todo mundo tira a máscara e fica muito perto do outro. Separe as pessoas, mantenha um distanciamento adequado. É um ano muito difícil, gente. É um ano que a gente deveria estar mais junto da nossa família. Eu entendo todo mundo, a angústia que todo mundo vivencia de tudo isso. Mas para comemorar outros anos, a gente precisa ter esse cuidado. Eu estreiei no seu blog essa semana falando exatamente dos cuidados de Natal e Ano Novo. Isso. Doutor A Felipe gente, agora tem uma coluna semanal no blog Ana Cláudia Torpe, que está à disposição de vocês. E nessa semana, a coluna dele fala justamente sobre esses cuidados, né, doutor? pois é, e tem tanta coisa para falar e a gente tem que explicar em poucas palavras, né? Que eu gosto Mas, de você, sabe, doutor? E a conversa, né, o pedido para você me conceder essa entrevista é justamente para a gente acabar com essas fake news. Porque eu acho que a maior arma que a gente tem contra esse vírus é a informação,
né? E tem muitas fake news, muita coisa em torno das vacinas. Aí eu te pergunto, tem alguma vacina preferida? Todas são possíveis? Pode-se tomar todas? Você diria para todo mundo que está nos assistindo agora? Olha, quando você toma a vacina de uma marca, a segunda dose tem que ser da mesma marca, para poder garantir a imunidade. Mas a dica que eu dou é, a primeira que chegar, toma. Independente de onde veio, de que bandeira tem. Chegou, se é biotech alemã, se é Pfizer americana, se é Coronavac chinesa, se é... Bem, não escolha. A nossa escolha é pela saúde, a nossa escolha é pela vida, né? Nós não podemos deixar ficarmos à mercê do que está acontecendo. Nós não podemos ser reféns de uma mentira. É exatamente isso que traz as mortes. É exatamente isso que faz com que as pessoas morram. É trazer esse tipo de história. Vacina causar autismo, vacina causar controle, transformar em jacaré, Deus sabe o quê. Isso não, gente, isso é Estou tão. pronta aqui já, viu, doutor? Ó, meu braço está Ah, pronto. nossa, eu no primeiro dia eu tomo. Eu vou lhe dizer uma coisa. É, é cansativo, é triste, porque nós fomos muito pressionados para fazer terapias sem nenhum tipo de garantias, prometendo curas milagrosas, para depois de 6 meses jogar tudo para debaixo do tapete, que nada prestava e muitas até causavam lesão em vez de proteger. É triste quando você tem que esperar 6, 12, 18, 24 meses, 10 anos para mostrar que tudo estava errado e ninguém vai reconhecer isso, só vai lembrar o quanto você foi pressionado. Nós fomos colocados contra as paredes nessa crise. Nós estávamos lá na linha de frente, faltando equipamento de proteção individual, faltando as proteções adequadas, faltando muitas vezes as informações para ser bombardeado e massacrado do jeito que foi, para ser simplesmente esquecido quando a gente chega dos 45 do segundo tempo. Porque meu medo é que ano que vem a vacina, gerou a proteção de imunidade de rebanho, o vírus passou e a gente continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Aí eu lhe digo, o vírus venceu. Mesmo com vacina, mesmo com tudo que foi feito, todas essas vidas perdidas foram em vão. Isso é muito triste. A gente tem que tentar se conscientizar todas as pessoas que conhecemos ao máximo. As pessoas estão perguntando aqui se a live vai ficar salva. Sim, a live vai estar salva no meu perfil e ainda hoje à noite ela sobe para o meu blog. Por favor, espalhem sim essa live, entendeu? Para a gente acabar com essa ignorância, né, doutor Felipe? O grande problema nosso é trazer informação, né? Acho que essa é a função. Você é jornalista, vários anos que você traz as informações dos seus programas, você faz programa, entrevista de tudo, né? E você sabe muito bem como é confrontar as informações e você sabe o quanto você estuda de tudo para poder ter uma discussão, o quanto você estuda de tudo isso para poder ter essas discussões produtivas. E eu lembro, anos atrás, quando a gente se conheceu numa dificuldade, numa situação, né, que a gente se conheceu, quantas coisas a gente já enfrentou de lá para cá e os problemas são os mesmos, né? Você for ver assim a essência dos problemas que vivenciamos baseado em pessoas esclarecidas, baseadas em desinformação e que trazem mal Verdade, a eles e às pessoas ao redor. verdade, doutor. Verdade. Né? Independente de classe social e tudo mais, Isso. você sabe disso, a gente vivenciou isso em algumas séries de situações.
Não Verdade, estou falando de nada isoladamente, não. Estou falando de. E aí, quando chega o verdade. corona, isso só se torna uma coisa explosiva. Que foi o que foi esse ano. Esse ano foi um barril de pólvora. Foi, foi. Gente, eu acho importante a gente fazer aqui um agradecimento ao Dr. Felipe e a todos os infectologistas, a todos os médicos que estiveram ali na linha de frente por nós, né? E eu acho que o maior respeito, a maior gratidão que devemos a todos eles, porque vocês viram, ele tem 2 filhas, ele ficou sem ver os seus amores, suas filhas, sua esposa, né, seus pais. Então, nós devemos, além da nossa gratidão, a gente deve o respeito e a gente deve o comprometimento de divulgar essa informação positiva. Então, doutor Felipe, em meu nome, em nome de todos que aqui estão, tenho certeza que me permitam representá-los, olha, gratidão. Gratidão de coração e que você tenha toda essa sua dedicação reconhecida através das atitudes que você encontre dos seus pacientes e dos seus pares para o resto da sua vida. Ana, eu queria também estender isso para os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, a todo mundo que trabalha direto e indiretamente dentro dessa rede hospitalar, que aí trabalha o pessoal da burocracia, da limpeza, assistente social, psicólogos. Nossa, é uma lista interminável de profissionais que trabalharam e que se arriscaram tanto nesse período. Infelizmente, perdemos muitas pessoas também da área de saúde. Perdemos muitos colegas. Uma dica que eu dei para algumas sociedades foi que se fizesse um mural com todos os profissionais que foi perdido esse ano, que estavam na linha de frente. E imagina, né? Nós nunca vivenciamos uma guerra. Eu acho que nós vivenciamos agora uma guerra invisível. E é Isso, muito, e é muito doloroso você ver todo esse trabalho ir por água abaixo, porque é a responsabilidade de alguns, né? E a gente lutou tanto para chegar essa hora da vacina, lutou tanto para chegar a tudo isso. É, é, eu tenho medo de quando terminar toda essa crise e relembrar de tudo que aconteceu, porque parece que a ficha ainda não caiu, né? A gente está todo dia saindo na guerra, então não existiu ainda um dia de folga, né? Então, eu me lembro que eu passei 55 dias seguidos sem ter folga no auge da crise, porque não tinha como. Não tinha, a gente estava vivendo todo mundo sobrecarregado e o que é pior, as pessoas do grupo de risco, os idosos, foram afastados e a gente já trabalhava no limite e aí aconteceu de retirar todo mundo que era mais experiente. E aí se criou 2 tipos de situação, né? Os inexperientes na linha de frente, tendo que vivenciar a guerra, e também a gente teve que vivenciar uma outra situação que eu acho que foi a mais assustadora, que foi o medo de trazer para dentro de casa, o medo do contágio, ver a morte batendo na sua porta o tempo todo. não foi É brincadeira assustador, isso. assustador, Imagina. foi um ano muito difícil. Imagino, doutor, mas estamos chegando ao final da nossa live, uma pena, né? Porque dava para a gente conversar muito aqui. Toda vez que conversamos é enriquecedor. Sou muito grata por você ter aceitado o meu convite. Sei que você é bem procurado, né? Todas as TVs, todas, e assim, sei que você fazia um tempinho que não fazia uma live. Quero agradecer a você, né? A todos que estão conosco. E queria dizer que nós estamos enfrentando um luto coletivo, mas é importante a gente também pensar que agora estamos no momento, né, bem perto da comemoração do nascimento de Jesus, né? E não importando qual seja a sua religião, doutor, ou a de que vocês que estão nos assistindo, mas vejam que a vacina está chegando nesse mesmo momento, né? Então,
Acho que a gente poderia levar essa situação como um renascimento e procurarmos todos sermos melhores. Mais uma vez, doutor, gratidão. Ah, e a estrela de Belém no céu, né? A gente tem a conjunção de Júpiter e Saturno Pois é. coincidindo com tudo isso, né? É muito Em vez lindo de, esse processo, é muito em, transformador. em vez de ouro e birra, a gente está precisando de vacina. Isso, isso. Doutor, mais uma vez, gratidão, muito obrigada. A todos que nos acompanharam, obrigada. O meu blog está, o link na bio da minha página do Instagram. É só vocês clicarem lá que vão ser direcionados. A live fica, vai subir já agora para o Instagram e mais tarde para o blog. Mais uma vez, doutor, fica com Deus. Feliz Natal, gratidão. A todos vocês, um Feliz Natal. Espero que vocês fiquem com saúde, tomem conta de suas famílias. Espera mais um pouco, já já vamos poder estar todos juntos. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo.